Então, meus amigos, nós vamos nos preparando, não é? Para retomarmos o nosso estudo da mediunidade nesta noite, 26 de agosto, com a presença de todos vocês. E eu vou, então, como de costume, né, vendo que a Luciana já está conosco. Boa noite, Luciana, tudo bem? Então, eu vou solicitando que ela possa, agora no início, né, cantar duas músicas da escolha dela. Eu faço uma breve oração e aí nós já vamos para o estudo da noite, tá bem? Então, Luciana, vamos em frente. Vê, o vento balança a copa das árvores, os pássaros cantam melodia suave, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor. Vê quanta perseverança uma prece alcança. Os espíritos cantam canções de esperança, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor. Vê o vento balança a copa das árvores, os pássaros cantam melodias suaves, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor. Vê quanta perseverança uma prece alcança. Os espíritos cantam canções de esperança, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor. Quando a sombra da tristeza ferir bem fundo o coração, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Paz.
Luciana, alguma coisa com o sinal e a transmissão? Vamos aguardar só um instantinho. Luciana, tudo bem? Então, nós vamos, considerando que a música tenha chegado quase ao seu final, e aí depois, por se tratar de uma música tão bonita também, no final do estudo, ela já terá voltado e ela vai ser convidada a repeti-la para nós. Combinado? Então, nós vamos nos abraçando, vamos reestabelecendo a nossa família do estudo da mediunidade à luz do Espiritismo. E nós rogamos a todos os amigos espirituais ligados a cada um de nós e a todos que nos abençoem, que nos envolvam com o seu amor, com a sua paz, de tal maneira que, com a devida assistência, nós vamos dando início por agora o estudo da noite, dando continuidade ao que já fazíamos nas outras segundas-feiras. Que todos estejamos muito bem, lembrando que enquanto estamos nos detendo no estudo, não deixemos de vibrar pela humanidade tão infeliz, tão cheia de vivências dolorosas, expiatórias e provacionais. Que sejamos nós a refletir esse amor imenso da espiritualidade que nos envolve na noite de hoje, mais uma vez, refletindo a sua bondade, a sua dedicação, para que isto sirva também para a recuperação de doentes, de espíritos que desencarnaram e ainda estão sofrendo, e nós então estaremos cumprindo de uma maneira um pouco mais fraternal o nosso encontro. Muito obrigado, amigos espirituais, sobretudo Eurípides e Bezerra. Muito obrigado. Muito bem, então vamos para a apostila, gente. Muito boa noite para quem ainda não havia chegado, bem-vindos todos. E vamos em frente. Todos têm a apostila, gente. Então busquemos. Creio que nós vamos retomar da página 207, lembrando lá em cima que nós estamos desobsessão, recursos espíritas. Vimos uma ideia no item 1, recursos desobsessivos espíritas. E aí o conteúdo vai desdobrando em alguns itens. O primeiro deles foi sobre a prece, item 1.1, e que nós já vimos da vez anterior, fomos até o final e concluímos daquela vez este item 1.1. E a partir de agora, nós vamos como que buscar o item 1.2. Luciana, não se preocupe. Te prepara para no final você recomeçar essa última música, porque ela é tão bonita, não é? E depois você pode ainda cantar mais 2, 8, 9, como você bem quiser.
tá Tá bom? bom, querido, tá bom. Vai te preparando, tá? Então, vamos para a página 207, o tal do aprimoramento íntimo. E aí nós vamos começar a ver a ideia da vacina contra a qualquer influência negativa da parte de qualquer espírito, tanto encarnado como desencarnado. Então, vejamos. A prevenção e cura de enfermidades espirituais exige renovação do panorama mental em que a criatura humana se compraz. Quando ele fala em enfermidades espirituais, convém lembrar de novo, né, que toda e qualquer enfermidade biológica, física, envolvendo a estrutura do corpo físico, tanto quanto qualquer transtorno mental, advém de obsessores que encontram facilidade para estarem nos influenciando quando muitas vezes não estão como que cobrando uma dívida kármica qualquer ou até desejando vingança em relação a fatos mais ou menos antigos. Então, nós podemos incluir na ideia que ele fala aqui de enfermidades espirituais que não necessariamente já tenham levado a um adoecimento orgânico ou mental, mas que é uma tendência se o processo não for interrompido. E para que ele seja interrompido, é preciso que ele seja reconhecido, diagnosticado e, o quanto antes, devidamente abordado com estes aspectos de tratamento que nós estamos acompanhando no texto da apostila desde a semana anterior. Então, a cura de enfermidades exige renovação do panorama mental em que a criatura humana se compraz. Para tanto, é preciso trabalhar a própria vontade a fim de colher bons resultados. Aliada à prece, a vontade é força consciente que impulsiona o espírito para a sua transformação íntima, liberando-o das faixas de influências negativas. Para o espírito Emmanuel, a vontade assemelha-se à gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da vida ou da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão. Depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Seguindo, uma só coisa, no entanto, é fundamental. Aprendamos a conhecer-nos e conheceremos os outros. Retifiquemos a nossa vida por dentro de nós, e a vida por fora se nos revelará sempre por maravilha de Deus. Não se trata de realização incompleta, ocasional ou de fácil empreendimento. É preciso perseverar com firmeza, transformando a vontade em aliada disciplinadora da vida. E ele continua: é através das ideias, das palavras e, sobretudo, das ações que formamos nossa atmosfera particular, capaz de nos identificar perante nossos companheiros da jornada, tanto encarnados, mas, sobretudo, desencarnados.
O aprimoramento íntimo é obra de autoeducação, reclamando, entre outros recursos, o tempo e a virtude da perseverança. Item 1.3. Então, vocês viram que no 1.2 ele trabalhou a ideia da reforma íntima, da educação mental, da educação dos sentimentos, para que nós façamos uma etapa que depende absolutamente de cada um. Item 1.3 já vai depender de outras pessoas para que essa ajuda chegue ao necessitado. O passe e a água magnetizada. O obsidiado encontra-se envolvido em fluidos negativos provenientes do obsessor, que lhe perturbam a harmonia interior. Por vezes, de uma maneira muito sutil, que vai progredindo, se intensificando e ocupando um espaço cada vez maior no dia a dia das experiências de um ser humano qualquer que está sendo prejudicado por causa de espíritos desencarnados, ligados a nós por variadas razões, não é? É necessário substituir tais energias deletérias que impregnam o perispírito e o corpo físico do enfermo encarnado, pela transfusão de elementos reparadores fornecidos pela prece, pelo passe e pela água magnetizada ou fluidificada. O passe, atividade usual na casa espírita, é energia de natureza magnético-espiritual que apresenta significativo valor terapêutico. E eu também diria preventivo. Elucida Allan Kardec a respeito. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo, mediante ação idêntica à do médium curador. Nos casos de enfermidade, é preciso que se expulse o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Esta é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso, acima de tudo, que se atue sobre o ser inteligente, ao qual se possa falar com autoridade, que só existe quando há superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será igualmente a autoridade. E ele está se referindo, de certo modo, aos dialogadores, que vão estabelecer contato e diálogo fraterno com aqueles do mundo espiritual envolvidos no processo. Seguindo, o atendimento espiritual pelo passe é amplificado pela assistência de espíritos elevados. Conforme o seguinte relato de André Luiz, ao observar uma sessão de passes ocorrida em determinada casa espírita que ele visitou. Então, estamos vendo o passe. Então, vejamos. O trabalho era atendido por 6 entidades, envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto
recebiam-lhes o toque salutar e, depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente a entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que se constituíam em séquito familiar dos nossos amigos da crosta. Esse tipo de texto em que André Luiz conta esse episódio lembra para nós que, se estamos bem ajustados aos mecanismos de ajuda nas instituições espíritas, na presente existência, todo mundo pode se imaginar, uma vez estando desencarnados, que poderão, uma vez estudando sobre esses temas, uma vez exercitando a teoria aprendida e agindo com caridade, fraternidade, compaixão, no futuro, qualquer um de vocês poderá estar sendo convidado por uma espiritualidade linda em favor de todo um imenso trabalho que ainda será por séculos e séculos necessário em ajuda aos encarnados obsidiados e, por isto mesmo, aos desencarnados obsessores. Então, esse estudo, ele não é só para a vida atual. Claro que agora é o tempo da renovação e do trabalho generoso em favor dos necessitados. Mas uma vez conseguindo este progresso, atuando na prática, conhecendo bem a teoria, nós estamos abrindo perspectivas muito boas para, uma vez do outro lado da vida, participarmos de reuniões que nós já tenhamos no plano físico participado também. Não é verdade? Aliás, se existe alguma coisa muito certa e inevitável, é que mais dia, menos dia, mais década, menos década, nós estaremos de volta no mundo espiritual. E tudo que nós nos dedicamos a conhecer, a aprender dos textos de Kardec, de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos, de Manuel Filomeno de Miranda e determinados outros espíritos, tudo isto é patrimônio. Se nós soubermos valorizar, se nós soubermos guardar, tanto na nossa lembrança, como no exercício daquilo que a teoria vai nos adiantando. Reflitamos. Muito bem, o passe é revigoramento de energias transfundidas em nível perispiritual, que se reflete na organização física com evidentes benefícios orgânicos. Não só o encarnado é beneficiado pelo passe, mas também os desencarnados necessitados em geral e o obsessor em particular. É fundamental, contudo, que o enfermo encarnado, num exercício de fé raciocinada, se integre confiante à assistência a que se submete. A mente sintonizada com o bem e desejosa de receber o benefício favorece a assimilação das energias que lhe estão sendo administradas. Sintonia vibratória, não é? Postura receptiva em relação ao que encarnados e desencarnados, dedicados ao trabalho na instituição, desejam oferecer a quem precise. Na assistência magnética, lembrando que o passe espírita é magnetismo de cura, como dizia
Allan Kardec em outros termos. A palavra passe não é uma palavra da codificação kardeciana. A palavra passe veio depois de todo o trabalho do codificador, mas foi muito bem recebido por aqueles do movimento espírita desde os primeiros anos, tanto no Brasil como depois, vamos dizer assim, em diversas nações onde o espiritismo é praticado, né? Nos moldes daqui do Brasil também. Então, eu não sei se vocês se lembram, uma vez que nós comentamos, de onde vem o passe, essa expressão, que se tornou algo tão típico dentro das casas espíritas do mundo inteiro. Então, Humberto de Campos é quem conta essa história no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, ele narra que dois médicos homeopatas, que eram também magnetizadores, Bento Muri e Vicente Martins, estão por aí. Eles tiveram a intuição, provavelmente eram médiums também, e eles foram induzidos a virem morar no Brasil. Deixaram Portugal, vieram para cá, e foram eles que desenvolveram os passes magnéticos. E aí, já juntando uma palavra nova no vocabulário espírita, o passe, e uma palavra antiga, kardeciana, e de todos os magnetizadores, a partir de Mesmer, sobretudo franceses, para que essa ciência pudesse se espraiar no mundo inteiro. Então, daí é que surgiu a palavra passe. Então, vejamos. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valorizam. A água magnetizada ou fluidificada é também veículo eficaz de fluidos medicamentosos, que, ao serem absorvidos pelo perispírito, são transferidos ao corpo físico. Mas, além de serem transferidos para o corpo, eles também são mantidos no perispírito. Isso envolve o duplo etérico, que pertence ao corpo físico. Isso tem a ver com o corpo astral, corpo causal, mental inferior, mental superior, e toda a estrutura perispirítica de qualquer ser humano desencarnado ou encarnado, então, já com corpo físico e dentro dele o seu duplo etérico. Então, ele se transfere para o corpo, como está dito aqui, para ficar primeiro a ideia de que é o corpo que está, de alguma forma, abatido, de alguma forma, adoecido. E, então, o recurso que é magnético, fluídico, físico, de natureza física, material, e espiritual, ele vai como que beneficiar o corpo físico de qualquer enfermo. É essa a ideia da frase, não é? São transferidos ao corpo físico
balsamizando-os, perispírito e corpo. André Luiz faz referência a esse importante recurso terapêutico quando descreve a ação de Clementino, elevado orientador espiritual, no processo de magnetização da água. Com efeito, mal acabávamos de ouvir o apontamento, Clementino se abeirou do vaso e, de pensamento em prece, aos poucos se nos revelou coroado de luz. Daí a instantes, de sua destra espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino que as absorvia de maneira total. Por intermédio, continuou Aulus, da água fluidificada, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Então, reparem, aqui ele menciona a ideia de uma ajuda externa, através do passe da água fluidificada, mas ele lembra até que os interessados, que são os deficientes, os enfermos, se disponham à própria cura, fazendo o trabalho interno da transformação, da renovação, a partir do autoconhecimento e do auto-amor. Esse é tema para nós examinarmos em separado, talvez, uma noite dessas quaisquer. Tá bom? 210. Aí vem a ideia da explanação do Evangelho. Mesmo que nós já tenhamos visto estes elementos antes, nunca é em demasia que nós reexaminemos com os olhos e o sentir que nós temos hoje, para crescermos em termos destas noções. Conforme o grau da obsessão, nem sempre a pessoa revela de imediato condições para ser encaminhada a um grupo de estudo doutrinário onde poderia obter o necessário esclarecimento espírita a respeito da problemática que a atinge. Então, inquietações variadas, instabilidade emocional, incapacidade para manter a atenção por maior período de tempo em assuntos estudados, esgotamento físico, sono. Nestas condições, deve ser orientada a participar de reuniões semanais de explanação do Evangelho, que, além de serem breves, não excedem 30 minutos, criam um momento de acolhimento e esclarecimento espíritas em razão da beleza e singeleza das elevadas vibrações propiciadas pela mensagem de Jesus. Muito bem. Em tais reuniões, benfeitores espirituais encontram-se apostos para atender encarnados e desencarnados, envolvendo-os em elevadas e salutares energias. Vocês imaginam, neste mundo que é o nosso, envolvendo espíritas e não espíritas, sofrendo questões sérias no mundo inteiro, o trabalho dos amigos espirituais, dos benfeitores da humanidade, e toda ela, em cada cantinho do mundo?
Muito bem. Sigamos. A atividade pode transcorrer segundo este roteiro. Sugestão: leitura de breve página espírita para a harmonização do ambiente. Prece sucinta de abertura da reunião. Leitura e comentários de pequeno trecho, claro, do livro de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, por, no máximo, 20 minutos. Prece objetiva de encerramento da reunião. Aplicação do passe pode estar disponibilizada. Os vasilhames de água, trazidos pelos enfermeiros ou seus familiares, são magnetizados pelos benfeitores espirituais ao longo da reunião. Então, isto que vocês estão vendo, que é como que uma sugestão para atividades no lar, logo, logo, já vão sendo vivenciadas, planejadas para ocorrerem nos hospitais onde os doentes encarnados se encontram, como que no mundo inteiro. De tal maneira que esta é uma tendência, esta é uma previsão, e em alguns lugares isto já acontece dentro de um planejamento ou já dentro de uma prática no dia a dia. Por quê? Se os encarnados, espíritas de qualquer lugar do mundo, ou não, se veem às voltas com processos obsessivos, vocês podem imaginar o que acontece com os encarnados já doentes, adoecidos por doenças agudas ou crônicas, doenças congênitas e adquiridas, doenças antigas, bem conhecidas da medicina, ou doenças novas, que estão em todos os hospitais do mundo. E nós não podemos deixar de lembrar que isso já é uma prática nos hospitais, como aquele que nós fomos conhecendo um pouquinho melhor por causa de André Luiz, que foi paciente em um desses hospitais e depois, como ele era médico, mas mesmo que não fosse, ele se tornou um colaborador importante daquela colônia que é a cidade astral de nosso lar. Então, lembremos disso. Então, aquilo que é para o dia a dia, né, você pode muito bem, como espírita, ir estendendo para outras realidades. Por quê? Porque tudo isso é benéfico. Tudo isto é medicina preventiva ou tudo isto, para muitos casos, ela é curativa ou coadjuvante para somar-se aos recursos da medicina convencional, de tal maneira que é medicina complementar. E medicina complementar é algo muito sério a ser sempre levado adiante. Item 1.5, irradiação mental. A irradiação mental é uma reunião privativa de vibração em conjunto para irradiar energias de paz, de amor e de harmonia, inspirada na prática do Evangelho à luz da doutrina espírita, em favor de encarnados e desencarnados carentes de atendimento espiritual. Trata-se de uma atividade de atendimento espiritual aos que sofrem, complementar ao passe e às demais ações desobsessivas espíritas. Nós não podemos deixar de lembrar
que a prece pela humanidade, num grupo que talvez já seja frequentado, conhecido de vocês, a prece intercessória, a prece pelos doentes, pelos espíritos em condições precárias, pelos pacientes do mundo inteiro, pelos suicidas, pelos abortados, pelas vítimas das guerras atuais tão cruéis, pelo feminicídio, pelo infanticídio e por todos os dramas individuais e coletivos que a humanidade vive hoje, tem exatamente esse sentido. A prece irradiada, ela é para gerar benefícios, especialmente quando os encarnados solidariamente podem oferecer vibrações, energias e fluidos, e uma vez entregues aos benfeitores, eles multiplicarão e levarão ao mundo inteiro, a partir de onde o grupo se estabelecer durante aqueles minutos. É exatamente esse capítulo. O enfermo pode estar presente à reunião, se apresenta em condições para tal. Caso contrário, familiares ou amigos vibram pela pessoa ausente ou indicam à equipe diretora da atividade o nome de quem necessita de vibrações e preces. Muitas vezes é uma lista. Quando na prece pela humanidade, todos os dias, depois de sugerirmos a água a ser fluidificada, a sugestão seguinte é que cada um que integre esse grupo de oração tenha a sua lista própria, envolvendo vivos e mortos, encarnados e desencarnados, dos quais nós soubemos das suas necessidades, ou, na dúvida, se estão doentes ou não, carentes ou não, necessitados ou não. Coloquemos os seus nomes. Por quê? Porque a prece intercessória também é medicina preventiva. Então, as pessoas podem estar muito bem e elas poderão permanecer bem na medida em que possam contar com a ajuda dos benfeitores espirituais. Nunca esqueçamos disso. Por isso que nós sempre sugerimos que quem esteja neste grupo, objetivando o conhecimento da mediunidade, a sua vivência, a sua prática, o seu desenvolvimento, é algo muito importante, que também esteja participando, ao menos ocasionalmente, no horário combinado, da prece pela humanidade. E mesmo aqueles que trabalham no horário das 5 horas de Brasília, tudo fica gravado. E a pessoa pode acompanhar a oração antes de dormir, na manhã do dia seguinte, em qualquer circunstância que lhe permita estar atento ao que for sendo realizado através da oração. Muito bem. Reforçando dessa forma o convite. A finalidade dessa atividade espírita é desenvolver a expansão do pensamento e dos fluidos salutares pelo controle da vontade, produzindo ideoplastias ou imagens mentais positivas capazes de envolver o necessitado de auxílio, encarnado ou desencarnado, e transmitir-lhe bem-estar físico e espiritual. O roteiro da reunião, que não deve ultrapassar o tempo de 30, 40 minutos, etapas. A. Leitura inicial e breve, de página espírita, prece sucinta de abertura, irradiações
ou vibrações mentais, não superior a 10 minutos. Prece final. Caso haja possibilidade, o passe pode ser facultado. Vasilhames contendo água poderão ser colocados em local à parte para magnetização pelos benfeitores espirituais. E aqui nós não podemos deixar de lembrar que exatamente esse modelo, que é o modelo para uma reunião que ajude pessoas encarnadas, desencarnadas, é o que se faz durante a fluido infantil, a fluidoterapia para crianças e jovens. E este grupo realiza todas as quintas-feiras, às 15 horas, o grupo chamado Eurípides Barçanufo, que também é projeto da Sociedade Espírita Reencontro. Todos convidados, especialmente aqueles que se sentem já capazes de ajudar fluidicamente, doando o melhor de si. É só solicitar e nós incluiremos qualquer um de vocês. Item 1.6. Vamos adiante só mais um pouquinho. O esclarecimento doutrinário à entidade obsessora, concomitante às ações desenvolvidas junto ao encarnado, que se encontra sob jugo obsessivo, é essencial o atendimento à entidade obsessora. E, frequentemente, não é apenas uma, são muitas. Muitas vezes, nós podemos chamá-la de legião de espíritos envolvidos de alguma forma com o processo do adoecimento de quem quer que seja. Pois bem, com o auxílio dos trabalhadores espirituais que atuam nos grupos mediúnicos da Casa Espírita, o obsessor é encaminhado ao esclarecimento doutrinário pelo diálogo fraterno, manifestando-se por meio dos médiuns psicofônicos. Médiuns videntes podem igualmente percebê-los. Vocês estão ouvindo um passarinho? Ele é o Kleber, e ele sente a presença dos espíritos. E aí, em certos momentos, ele acusa essa presença e dialoga à moda dele com estes amigos espirituais. E eu creio que é exatamente isso que está acontecendo agora, porque creio que vocês podem ouvir o que ele está dialogando, tá bom? Então vamos lá. Por se tratar de uma atividade planejada e definida pelo dirigente espiritual da reunião mediúnica, este encontrará o momento propício para conduzir o obsessor ao grupo, assim como selecionar os médiuns que apresentam melhores condições de atendimento à entidade necessitada. Em tais reuniões privativas, o médium esclarecedor, dialogador, conversará com a entidade sofredora e, com autoridade moral, procura conduzi-lo à reflexão, ao perdão, ao desejo do bem e à sua educação moral. Encerrando a perseguição nefasta, Emmanuel afirma em O Consolador que o momento do esclarecimento pelo diálogo é de transfusão de amor, de evangelização do espírito perturbador.
sigamos. Existe diferença entre doutrinar e evangelizar? Há grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessário a luz do amor no íntimo. Escutando o Kleber cantando, eu fico na dúvida se é pelas presenças espirituais que estão aqui no ambiente ou se eu, falando assim muito, acabei por despertá-lo e ele possa estar contrariado, reclamando a moda dele. Quem sabe? Muito bem. Sigamos. Na primeira, então, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com Jesus. Por esses motivos, o doutrinador muitas vezes não é senão o canal dos ensinamentos, mas o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade. Habilitado a servir às necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Nos encaminhando para o fim. Importa destacar enfaticamente que o encarnado sob obsessão não deve participar das reuniões mediúnicas, pois além de não apresentar condições fundamentais, conhecimento doutrinário, harmonia psíquica e emocional, evita-se confrontos com o seu perseguidor desencarnado, o que, caso ocorra, lhe trará maiores transtornos. Entretanto, os integrantes do grupo mediúnico podem e devem, no momento propício da reunião, emitir vibrações mentais e prece, em benefício do encarnado enfermo, e mesmo e frequentemente preces silenciosas, porque ao mesmo tempo está havendo diálogo entre dialogador, doutrinador e espíritos envolvidos na questão. Este assunto será objeto de estudos aprofundados na apostila seguinte, que é a do programa número 2. Vamos concluir, então, o capítulo, porque não falta muito. Os recursos desobsessivos devem ser estendidos à família do obsediado, que, por sua vez, procura envolver o enfermo em manifestações de carinho, atenção e amor, acompanhando-o às reuniões de atendimento espiritual e de apoio desobsessivo existentes na casa espírita. O abnegado Bezerra de Menezes nos ensina: sim, é preciso reunir forças e prosseguir, vivendo e lutando pela conquista da paz interior e pela conquista da harmonia familiar com os recursos disponíveis. Viva Bezerra! Pela compreensão que, ora, se tem dos processos obsessivos e dos seus reflexos psíquicos, emocionais e orgânicos, é necessário, às vezes, associá-los à assistência médica e ou psicológica, dentre outros, visando atender de forma ampla e eficaz se a pessoa está mesmo enferma. O ideal é que o médico e ou o psicólogo tenham conhecimento espírita para melhor compreenderem a problemática e ser capaz de estabelecerem diagnóstico diferencial
com patologias psiquiátricas propriamente ditas e as obsessões de natureza espiritual. Essa última visão é uma visão que tende a separar uma coisa da outra. Mas eu comento de novo com vocês. Patologias psiquiátricas, transtornos mentais, sempre são transtornos gerados, mantidos por obsessores, mas gerados, na essência, pelos erros e transgressões às leis de Deus no dia a dia, sobretudo de vidas anteriores, mas às vezes na própria vida atual, somando-se com os de vidas anteriores. Conforme o grau de comprometimento orgânico do obsidiado, os profissionais da medicina-psicologia indicarão procedimentos terapêuticos apropriados, inclusive o uso de medicamentos, com a ressalva se forem médicos. Psicólogos não podem medicar os pacientes. Pois bem, concluindo, recordemos, contudo, que mais importante do que tratar obsessões é sempre melhor preveni-las, como tudo em medicina, envidando esforços contínuos relacionados à prática do bem e à melhoria moral. Este, sim, deve ser o trabalho cotidiano de todos nós. Pois bem, meus amigos, então, nós vimos este tema e completamos o capítulo. Então, na semana que vem, nós vamos programar o conteúdo da próxima segunda-feira. Talvez fazendo um exercício de treinamento, de concentração, psicografia e vidência. Vamos pensar nisto, porque nós já estaremos no dia 2 de setembro. De tal maneira que, como é início de mês, nós deveremos propor alguma coisa alternativa, saindo um pouquinho da apostila, pelo menos deixando de vê-la durante todo o tempo da reunião e fazendo um planejamento interessante para todos nós. Então, meus amigos, vamos aproveitar que nós estamos juntos e eu diria, claro, que sobre a temática de hoje, nós possamos abrir para comentários, dúvidas, perguntas que vocês desejem trazer para todo mundo. Fiquem à vontade, é só levantar a mãozinha e seguirmos em frente. Então, se tudo foi muito bem, Georgette, eu ia dizer, se tudo foi muito bem deixado claro pela apostila, né? Vocês vejam quantas coisas importantes nós vimos na noite de hoje. Quantas coisas que poderão ajudar, se bem conduzidas e levadas a efeito em qualquer cenário que tenha a ver conosco. Georgette, por favor. Boa noite, doutor Sérgio. Uma pergunta sobre o tema de hoje. No início, quando falava-se sobre o diálogo, né, a ajuda no processo de desobsessão, eu estou estudando com... O senhor até conhece o centro de Boston, aqui de Boston, né, Fé e Alma, o livro Diálogo com as Sombras. E eles comentam muito, os dialogadores, né, durante o curso que a gente tem nas quintas-feiras, eles comentam muito que a preparação é antes, durante e depois da equipe,
porque muitas vezes a equipe espiritual já está trabalhando, trazendo aqueles espíritos que precisam ser, né, do tratamento, mas eles podem te acompanhar antes e depois, e às vezes até lhe falo, mas Otávio, você está me dando lição de moral, mas você também é imperfeito como eu durante o diálogo. Isso é uma coisa normal que acontece faz sentido? Georgette, olha, pode fazer sentido, porque os obsessores, eles estão mais ligados a quem nós devemos atender, seja um paciente, um ser humano qualquer, vivendo uma dificuldade mais séria, mais significativa. Então, estes espíritos acompanham os seus encarnados sobre os quais eles atuam. Mas todo centro espírita é composto de pessoas. E essas pessoas, por mais que se esforcem para estarem isentos de influências negativas, todos vivem os seus desafios, vamos dizer, na sua rotina, no seu dia a dia, e eles são, muitas vezes, observados. Dirigentes espíritas são muito visados, médiuns colaboradores são muito visados. Então, se o dirigente está dialogando, ou o responsável por isto, não é? E está tentando ajudar o espírito, se o espírito teve vontade de estar mais perto deste dialogador, ele pode ter uma noção do seu dia a dia. E tendo essa noção, por isso que é muito importante a coerência do trabalhador. Ninguém pode ser uma determinada pessoa que se apresenta de um certo modo numa instituição espírita qualquer, numa reunião espírita, num centro espírita qualquer, mas no dia a dia ele seja uma pessoa de comportamento questionável. Porque na medida em que, mesmo colaborando e dando o seu melhor, ele passa a ser observado durante dias ou semanas. E numa determinada reunião pode vir um espírito que, diante do que é trazido, ele questione. E aí cabe a este que é o dialogador saber o que dizer, continuar o diálogo. Mas, portanto, não é por isto que algum espírito observe sobre ele que vai impedir que ele faça um excelente ou um bom trabalho. Porque para tudo existe ponderação, existe condições de ajudar, desde que o ou a dirigente tenha familiaridade com estas questões que são bem humanas e que envolve, vamos dizer, a ligação entre desencarnados e encarnados. Então, isso existe. Isso existe. E funciona como uma provocação, como uma instigação, como uma tentativa de desarmonizar, uma tentativa de questionar a capacidade do dialogador, para que ele não fique bem diante dos seus colegas naquela reunião mediúnica. Mas se ele tiver elementos básicos para dialogar e conhecendo as condições dos desencarnados, nada disso é problema. Pelo contrário, pode ser um aprendizado, pode servir de um estímulo para que não haja incoerência no sentido do que se vive no dia a dia e do que se vive e se apresenta na casa espírita ou em qualquer outro lugar, na presença de outras pessoas. Tá certo?
Tá, muito Que obrigada. mais, gente? De nada. Bruna, por favor. Doutor, eu gostaria de saber, normalmente as casas espíritas fazem as reuniões mediúnicas e as reuniões de desobsessão, eh, porta fechada, com os dirigentes, só para os dirigentes, mas eu gostaria de saber se para uma pessoa que esteja a passar por um caso de uma obsessão complexa e grave, se seria bom poderem participar dessas reuniões. Bruna, você diz o paciente, o necessitado, o obsidiado? Sim, sim, exatamente. Olha, normalmente não se recomenda a presença do necessitado ou da pessoa que vai ser tratada. Por quê? Porque ainda mais quando mas não é só por isto, quando é um caso mais delicado, com sofrimento maior de alguém, inevitavelmente, se a equipe de desobsessão da reunião mediúnica de assistência aos desencarnados, ela for de uma certa competência, é quase inevitável que venham aspectos completamente desconhecidos de todo mundo e com questões muito sensíveis, delicadas, tanto da parte dos obsessores que odeiam o paciente, tanto de obsessores que foram prejudicados e estejam em condições espirituais muito sofridas. Não tem como o ser humano que já está fragilizado, participando de uma reunião mais dinâmica, eu diria, para dizer pouco, não há como ele não viver ou reviver uma dificuldade. Então, não convém. Não convém. Eu entendo a tua curiosidade, Bruna, e que você que fez a pergunta talvez quisesse exatamente estar presente para ter uma interação maior, por curiosidade. Em geral, não convém. O que pode existir Não, não, peço desculpa, doutor, não era por curiosidade, era por tratamento e entender a situação. não é o caso. Não é? O que é o caso, complementando, Bruna, é que o dirigente, se entender que há essa, vamos dizer, possibilidade, que isso vai ajudar, o dirigente pode chamar o interessado e ou o seu responsável, se é uma criança, a mãe ou o pai, para explicar alguma coisa. Mas não é apenas para revelar, para levantar o véu a respeito das origens do problema. É para consolar, estimular, motivar e convidar ainda mais quem quer que seja, paciente ou responsável, para realmente fazer a sua parte em termos de reforma íntima, transformação moral, educação dos sentimentos. Mesmo assim, selecionando aquilo que seja razoável e que possa trazer um benefício. Do contrário, não se recomenda. Tá bem? Que mais? Ficamos por aqui, então? Ou vamos até meia-noite hoje? Hein, Paulo Henrique? Ops, posso? Dona Meia-noite acho que não Adelina? dá, não, viu, doutor Sérgio? Ótimo. Tem uma turminha lá que já está virando a casa. Como é que é, Paulo? Desculpe, eu não ouvi. Até meia-noite acho que não dá, não, porque tem uma turminha lá fora e já está virando a casa do avesso. Eu sei, eu conheço um tal de Miguel, um tal de Lucas, conheço. Muito bem. Adelina, por favor, para concluir essa etapa.
Portanto, um bocado no seguimento daquilo que a Georgette trouxe à luz. E eu já presenciei isto e gostaria de confirmar se de facto é possível. Uma entidade num trabalho, ao ser doutrinada, ao ser esclarecida, portanto, respondeu ao doutrinador que sentia que ele não era sincero, ou seja, que o doutrinador não é, tinha as palavras certas, mas não tinha a amorosidade por trás delas. Mais ou menos isto que a entidade falou. E eu lembro-me que, como médium, fiquei com essa impressão até no corpo, que a pessoa que estava a falar tinha as palavras certas, mas a emoção, o sentimento não estava lá. E a entidade manifestou-se nesse sentido, porque sentiu, e fiquei muito intrigada, porque a entidade sentiu, não é? Sentiu se aquilo era sincero, se aquilo vinha de um sítio de amor. E daí, dona Adelina, o que a senhora queria perguntar? E tu quer perguntar se isso é um bocado no seguimento daquilo que a Georgette trouxe e se isso é também, por vezes, comum nos trabalhos. Olha, dona Adelina, não diria que é comum, mas conhece-se muito bem. Em primeiro lugar, pode ser uma coisa sincera do espírito, para ele verdadeira, mas pode não ser real. Pode ser porque ele não tem alcance, sensibilidade, condições de perceber algo de sentimento daquele ou daquela que esteja tentando dialogar, convencê-lo de alguma coisa, convertê-lo ao bem. Às vezes é uma estratégia do espírito. Isso é bem comum, para que o dialogador ou ela se sintam desconfortáveis perante o seu grupo. Então, como tudo nesse laboratório do mundo invisível, há que se ter experiência para lidar com qualquer tipo de situação de uma maneira razoável, competente, séria, de tal maneira que nenhum aspecto trazido por nenhum desencarnado possa evitar o progresso do atendimento a benefício dele ou dela. Do contrário, isto é consequência de menos experiência de qualquer um que esteja aprendendo, que esteja se enfronhando, porque em tudo isto, esse laboratório, todos somos aprendizes. E até algo desse tipo é um belo contexto que pode ensejar uma experiência maior do dialogador ou dela. Então, isto não é para ser problema. Isto é aprendizado. Tá bem? Então, Obrigada. de nada, dona Adelina. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos solicitando a Luciana, não é? Que ela possa cantar 8 músicas. Não, quem sabe deixa por 2 ou 3, eu iria até meia-noite, de tal maneira que nós vamos utilizar de uma maneira muito interessante, né? A música, o canto, a melodia, a vibração da arte, à guisa de oração. De tal maneira que, enquanto ela estiver cantando, que nós estejamos pensando em todos aqueles do mundo todo que estão vivendo seus dramas, sobretudo estes dramas muito penosos, por causa de violência de todo tipo, por causa das guerras,
por causa das enfermidades orgânicas, dos transtornos mentais, dos suicidas, dos abortados e assim por diante. Então, vamos como que acompanhando a Luciana e vamos como que orar através da música. Muito bem, Luciana. Vamos em frente, então. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Quando a sombra da tristeza ferir teus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga a ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, risos sem razão. Deixe de chorar e volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Alá, faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Ele sempre abençoa os filhos teus. La 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 la. Mm. 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 Há uma colmeia divina que voa de flor em flor. São as gentis abelhinhas que vão em busca do amor. Trazem notícias do reino,
alam a luz do Senhor. Acima de todas as dores que o homem encontra aqui, existe um campo florido, cheio de aromas e cores. Quem encontrar o caminho tem o perfume das flores. E só existe um roteiro todo enfeitado de luz. Quem reconduz a estrada é nosso meigo Jesus. Quem reconduz a estrada é nosso meigo Jesus. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume das mãos que oferecem rosas, das mãos que sabem ser generosas, e fica sempre um pouco de perfume das mãos que oferecem rosas, das mãos que sabem ser generosas. Muito bem. Luciana, muito obrigado em nome de todo mundo, viu? Que possamos nos encontrar na Fluido Infantil, semana que vem aqui de novo. Queridos, muito boa noite para todo mundo, bom descanso. Nos despedimos por agora e nos reencontramos no dia 2 de setembro, no mais tardar. Qualquer coisa, me escrevam, tá bom? Boa Uma noite. boa noite, Obrigada, gente. boa noite. Boa Boa noite a noite. todos. todos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau. Boa noite. Vivi, pode Boa interromper noite. a gravação. Obrigado.